Hoje vamos começar o nosso segundo encontro da disciplina Restauração de Áreas Degradadas, da especialização em restauração ambiental. Vamos ver técnicas gerais aplicadas à recuperação de áreas degradadas pela atividade de mineração, incluindo aí o planejamento da lavra e as etapas da recuperação. Tudo começa com o desmatamento, com remoção da cobertura vegetal e sua estocagem para aproveitamento dessa biomassa posteriormente na recuperação. Decapeamento e abertura de cava, com armazenamento da camada fértil do solo e estocagem do estéril. Construção das drenagens e construção das lagoas de decantação. E aí a lavra, a exploração propriamente dito, com estocagem do estéril. Essa é a sequência do planejamento e a recuperação. Ok? Muito bem. Nessa imagem, vocês veem o desmatamento com a remoção da cobertura vegetal e sua estocagem para aproveitamento da biomassa na restauração posterior. Essa é uma grande mineração na selva amazônica que teve grande sucesso. Aí o estoque da matéria orgânica para posterior utilização. E aí inicia o reafeiçoamento topográfico e preenchimento da cava do estéril, nesse caso aí com trator de esteira, né? Com regularização também dos taludes, quando tem taludes, a descompactação com ripper ou escarificador, que nesse caso está atrás aí desse trator de esteira. Na sequência vem a revegetação e finalmente o monitoramento físico e biológico da recuperação. Muito bem, está aí o espalhamento do solo e da biomassa com os resíduos vegetais. E depois da descompactação do solo, nós temos o espalhamento do estéril, né? Desculpe, depois da descompactação do solo, espalhamento do estéril e do solo inicia, e tão somente depois inicia o processo de revegetação. Mas antes disso, o que temos que fazer? A correção da fertilidade do solo, né? Na revegetação, temos na sequência a seleção de espécies, que pode ser através de plantio de indivíduos, de mudas ou mesmo de semeadura. A manutenção da vegetação na sequência, o monitoramento das drenagens e da erosão, o cercamento e a colocação de placas de aviso, área recuperada ou área em restauração, ou uso futuro, no caso de redestinação da área degradada. Bom, aqui nós temos um trabalho, uma imagem onde mostra uma área originalmente preservada, que foi degradada por razões diversas, e aí nós temos a recuperação na imagem da direita, no meio, e quando nós temos a restauração, voltar ao status quo original. E a reabilitação, você pode destinar a área degradada para uma outra finalidade, que nós chamamos de redestinação ou reabilitação. Segundo as normas da BNT, reabilitação é o conjunto de procedimentos através das quais se propicia o retorno da função produtiva da área ou dos processos naturais, visando adequação ao uso futuro. E já a recuperação é o conjunto de procedimentos através das quais é feita a recomposição da área degradada para o estabelecimento da função original do ecossistema. A restauração é o conjunto de procedimentos através das quais é feita a reposição das exatas condições ecológicas da área degradada pela mineração, de acordo com o planejamento estabelecido. Fato, é importante que se diga que isso realmente é praticamente impossível. O que é uma área degradada? É aquela que não tem capacidade de resiliência. Ou seja, ela necessita da ação humana para a sua restauração. Por exemplo, a mineração do carvão que vocês estão vendo aqui à esquerda. A área perturbada é aquela que mantém os meios naturais bióticos de regeneração. Então, podemos até intervir para acelerar,
mas a natureza se encarregaria se nós virássemos as costas. Bom, não é isso que nós queremos. Nós queremos acelerar a recuperação mesmo das áreas que estão perturbadas. Duas definições técnicas importantes na restauração de áreas mineradas. Adequação paisagística, que é a harmonização da paisagem de áreas mineradas com o seu entorno, com o intuito de minimizar o impacto visual. E a adequação topográfica é a conformação topográfica com vistas ao uso futuro da área. E para isso nós temos que fazer o que chamamos de reafeiçoamento topográfico ou adequação topográfica. Vejam nessa imagem aí, nós estamos na parte superior, numa área de preservação permanente, onde tem um córrego, um rio. Em função da legislação, você tem que deixar uma faixa de mata ciliar preservada. Neste caso, nós estamos falando em restauração ambiental. Eu gostaria de chamar a atenção que as técnicas usadas em mineração também são usadas com muita eficiência na restauração ambiental de matas ciliares. Exemplos variados que nós praticamos deram resultados excelentes. Por outro lado, a reabilitação e a redestinação é a recuperação para outra função, como no caso dessa área de mineração que eu estive visitando em Minas Gerais. Como fazer e como não fazer a lavra e a recuperação? Como já falamos, jamais devemos deixar uma altura excessiva, como nesse caso aí. Isso gera problemas de segurança, problemas futuros de recuperação e custos na operação da própria lavra, além dos riscos e da recuperação posterior. Veja, aqui está um exemplo de como deve ser feito a mineração para facilitar a restauração que vem na sequência. Temos que implantar as bancadas, sempre de cima para baixo, por isso que eu coloquei essa numeração 1, 2, 3, 4, 5, e sempre com aquele plano levemente inclinado para dentro da encosta, e não para fora, para evitar a erosão nas bancadas. E aí está o decapeamento e o avanço da lavra, que deve ocorrer sincronicamente, da esquerda para a direita, primeira etapa, segunda etapa, terceira, quarta e quinta etapa, tudo sincronicamente, porque se uma dessas bancadas avançar mais que a outra, você vai aumentar a parede desta bancada. Então, tudo tem que avançar sincronicamente. Outra coisa importante é evitar ângulos de talude muito acentuado, como nessa imagem aí, para evitar escorregamentos. Por outro lado, você sempre tem que ter em mente que no reafeiçoamento topográfico, você deve olhar para a linha do horizonte. E a restauração deve seguir aproximadamente uma linha paralela com a linha da paisagem no horizonte, para não impactar o visual da área minerada com a paisagem local e regional. Aí está um exemplo, né, de readequação topográfica com taludes suaves e a própria revegetação. Aí, nesse caso, você tem uma estabilização geológica, não haverá risco de escorregamento e, por isso, recomenda-se um talude, um taludamento de inclinação máxima de 30 graus centígrados. E não como nessa imagem da direita inferior, numa mineração de carvão, veja como está ocorrendo erosão em vostorocamento, né? Isso tem que ser evitado. Por outro lado, nós temos que fazer as paliçadas para evitar a erosão, né? E essas calhas deve ter uma distância entre as paliçadas de acordo com a própria declividade do terreno, conforme essa imagem no canto inferior à esquerda aí. Estão vendo? Conforme a distância, nós temos então o percentual de declividade. E de preferência deve ser cascalhada, como vocês estão vendo nessa imagem da drenagem, para evitar que a erosão no fundo da calha de drenagem provoque erosão e transporte de material, ok? Outro exemplo interessante é que você pode usar estacas vivas, mudas, para que a própria raiz dessas espécies fixam
o solo e estabilizam ainda mais os taludes. Um exemplo de cavas irregulares, ó, que agora para restaurar vai ser muito mais difícil e complicado. Vamos ter que lavrar uma parte disso aí, criando bancadas e depois espalhando o solo, enfim, é mais complicado então recuperar. Aí um outro exemplo de impacto, né, que vai provocar dificuldade na recuperação. Veja aqui o primeiro patamar de baixo, no canto esquerdo da imagem, o segundo patamar no meio, que devem avançar sincronicamente, senão nós teremos problemas futuros na restauração ambiental. Veja, nesse caso aí nós temos o remodelamento topográfico com declividade adequada. Isso significa no máximo 30 graus, um ângulo suave. Isso é numa área de mineração de carvão lá no sul de Santa Catarina. Outro aspecto importante que tem que ser considerado sempre durante a lavra e mesmo após a lavra, durante a restauração, é a criação de lagoas de decantação. Elas são imprescindíveis para a decantação da água das chuvas torrenciais e assim evita que o transporte de sedimento vá para os rios e para os lagos, ok? Aí está um exemplo de uma sequência da lavra até a sucessão da recuperação com a revegetação. Lá no fundo a área já recuperada, no meio um estágio intermediário, na parte central o início e nessa parte frontal mais inferior é o estágio inicial da restauração. Veja que aí nesse caso já estamos criando certas rugosidades que nós vamos chamar atenção depois num outro encontro. Qual é o papel da vegetação na restauração e na contenção das encostas? Ela evita a vegetação, o seu sistema radicular com sistemas de arquiteturas de raízes completamente diferenciadas, uma espécie da outra. Ela tem um efeito muito importante na contenção da erosão superficial, tem efeito de ancoragem mecânica da encosta e de escoamento hipodérmico, que nós chamamos de subsuperficial, além de ter um efeito importante de evapotranspiração. Essa imagem eu construí para dar uma ideia para vocês de como é que funciona. Então, você tem a evapotranspiração, né? A ancoragem do solo para evitar escorregamentos pelas raízes, né? Em função da arquitetura diferenciada que cada planta tem, e o escoamento hipodérmico, aquele que vai até 30, 40, 50 centímetros de profundidade, que em função da maior porosidade e permeabilidade, ela ao se infiltrar, depois ela escoa hipodermicamente para as regiões mais baixas, o que ajuda também a impedir infiltração de água nas regiões profundas, que poderia provocar escorregamentos. Aí um exemplo, né, de uma planta com a fixação do solo, né? Veja o papel da engenharia natural para a contenção das encostas. A hidrossemeadura, eu tenho insistido, são medidas cosméticas que praticamente não resolvem o problema da restauração. São medidas cosméticas. Ou então, por exemplo, leivas em paredes muito verticalizadas. Isso aí eu vi num sistema viário aí, de uns 12 anos atrás, numa rodovia federal, e vejo na imagem do canto superior, à esquerda, evidentemente as leivas não se fixam. Então isso aí também não deve ser utilizado na mineração com paredes tão verticalizadas. Vamos ver agora a sequência cronológica da lavra e da recuperação. Mas isso será motivo para o próximo encontro, quando nós falaremos do inventário, do desmatamento, a lavra, a restauração ou recuperação, o reafeiçoamento, os resíduos orgânicos, plantio da vegetação e monitoramento. Até o próximo encontro, então, meus amigos.